Bom, feliz sábado a todos. Vamos dar o início ao nosso estudo, então, com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais a Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos ensinas. Pedimos Teu Espírito a nos ensinar agora. Seja o nosso professor. Fala o nosso coração. Guia-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou só lá o áudio do pessoal aí. Deixa o áudio ligado. Vamos abrir nossa Bíblia em Cantares, capítulo 6. Cantares de Salomão, capítulo 6. Aí. Tá, vamos lá. Cantares 6, os versos 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Entre as mulheres? Uma pergunta, né? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Então aqui faz uma pergunta. Para onde, né? Aí vem o verso 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Só esses 3 primeiros versos já dariam um estudo gigantesco, né? Inclusive foi base de grande parte dos meus estudos nessa semana. Mas vamos objetivar aqui. Vou pedir para alguns dos queridos aqui lerem. Dani, você quer participar? Sim. Cantares, capítulo 1, o verso 7 e 8. Vamos comparar com esses versos. Cantares 1, 7 e 8. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos aos teus companheiros? Se tu não o sabes, a mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. E até pergunto, por que anda errante, né? Deus não quer que a gente ande errante, no caso. Deus quer que a gente encontre o pastor das nossas almas. Opa. Ele deu um problema aqui que daí desconectou. Deixa eu só arrumar isso, porque a gravação é pelo computador. É isso aí. Quando eu não participo, eu vejo depois, mas eu quero ver. Beleza, deu. Acho que agora vai Então, ficar... Cantares... O que você mandou a Dani ler? Cantares 1, o quê? 7 e 8. Isso, Cantares 1, 7 e 8. Então, aqui nós vemos, ó. Dize-me tu, ó, a quem ama a minha alma. Onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos e seus companheiros? Aí, então, nós vamos ver o seguinte, ó. A pergunta que ela faz é para o próprio amado dela, ou seja, a noiva aqui, a esposa, a mulher, a noiva do cordeiro, a igreja, né, pelo símbolo profético, perguntando a Jesus, o pastor, o amado, né? O amado, na verdade, que é um pastor aqui também. Se tu não o sabes,
Aí ela pergunta para ele, onde apacenta o teu rebanho? E aí ele responde, se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Jesus dizendo, se você não sabe onde eu estou apacentando, onde que eu fico ao meio-dia ali, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Olha que interessante. O rebanho, o pastor. O rebanho, primeiro, o pastor que cuida das ovelhas, né? Ele tem várias ovelhas sob o cuidado. As ovelhas vão onde ele manda, onde ele guia as ovelhas. Existem diferentes animais, mas o pastor aqui no contexto de ovelhas, ou de outros animais, né? Os animais são de um tipo, são uma espécie lá. Para nós seguirmos as pisadas de alguém que tem o mesmo desejo, a mesma natureza, o mesmo intento, assim, a gente vai procurar alguém que tenha características assim nesse sentido, né? Que tenha busque o mesmo pastor e que vai ver o exemplo dos outros e vai andar. O que a gente aprende com isso? Quando a gente quer se aproximar de Deus, uma das maneiras que Deus nos diz isso é o quê? Procure estar junto com seus irmãos que sabem o caminho. E eles já sabem como chegar. E aí você vai aprender junto com eles. Claro, eles não são perfeitos, erram e tal, mas aí você vai pelo menos aprender uma parte. Você vai aprendendo o essencial, ali o básico, o inicial, né? As coisas importantes. Isso que Deus está nos dizendo. E aí quando a gente vem lá para Cantares 6, então a gente aprendeu esse detalhe aqui, né? Seguir as pisadas do rebanho. E aí ela está fazendo a pergunta de novo lá em Cantares 6. Para onde foi o teu amado, ó rei? Ó mais formosa entre as mulheres. E as outras mulheres estão perguntando para ela, no caso. Para onde se retirou o teu amado para que o busquemos contigo? Aí agora, nós já sabemos a resposta, como fazer, né? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. E daí fala que ele apacenta entre os lírios. E aí se Jesus, ou seja, está no meio dos lírios, o que isso nos indica? O pastor Jesus, ele apacenta os seus cordeiros entre os lírios. Jesus apacenta os seus fiéis a ele no meio dos lírios. Vamos ver o que Jesus fala sobre os lírios. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, os versos verso 28 a 32. A 33. Mateus 6, 28 a 33. Vou ver aqui a Eliane e o pessoal aí. Eliane e os Cleus, se quiserem se dividir os textos, cada um lê dois. Um ou dois. Sim. Podem ler aí. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Até quanto? É para ler até o 33. Podem dividir. Tá, eu vou ler mais um nesse letra. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Muito obrigado. É bom o 34 também, que fala da questão da gente não ficar ansioso. Peraí, Jesus disse, olhai para os lírios do campo.
Jesus apacenta o seu rebanho entre os lírios. Apacentar é o quê? Levar para os pastos, para que, no caso, o pastor levava o rebanho de ovelhas, de cabras, ou de animal que fosse, no meio do lugar que tem alimento, que tem pasto, para elas comerem, pastarem. Apacentar é isso, é levar até pasto, né? Conduzir aos pastos. Então, local para elas se alimentarem e ficarem fortes, crescerem. Principalmente naquela região lá, que tem muitos desertos, não é um local que tem muita facilidade, então é muito fácil o rebanho morrer de fome, né? Tem uns lugares que são meio desertos lá, então os pastores de ovelhas, né? Só para contextualizar o que a gente está estudando aqui. A gente viu lá a gente leu os 2 primeiros versos, né, de Cantares, capítulo 6, que fala a respeito, Cantares 6, 1 a 3, a respeito de ir buscar o amado, para ir buscar o pastor, que ele desceu para apacentar entre os lírios. Então, Jesus é o pastor das ovelhas, ele mesmo tem esse título, ele nos leva para nos alimentar e nos fortalecer no meio dos lírios. Em Mateus 6 aqui, Mateus capítulo 6, versos 28 a 34, nós vimos o seguinte: Jesus disse no verso 28, Mateus 6, 28, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Peraí, como é que é para a gente ver os lírios? Como é que eles crescem? Quanto tempo você tem que ficar lá no meio do campo para ver como que um lírio cresce? Você quer ver todo o processo, vai ter que passar semanas ali, né? Para você ver como o lírio cresce. Claro que você consegue olhar para diferentes plantas, diferentes lírios, você vai ver os estágios diferentes. Mas olha, olhai para os lírios do campo. Como eles crescem? Não trabalham, nem fiam. Alguém já viu um lírio ansioso? Um lírio preocupado? E agora o que eu vou fazer? Bom, se não está chovendo, não tem nutriente, a planta ali vai ficar mais sequinha, ela vai segurar a energia, não vai desabrochar a flor. O lírio não fica preocupado com isso, ele simplesmente, não tem os recursos necessários, não vou mandar a flor, né? Mas quando tem o que precisa ao redor, ela simplesmente pega e usa o que está ali ao redor, a luz do sol, a água, e vai, produz e dá a flor. Naturalmente, no seu tempo, não é de um dia para o outro que sai um pendão, abre a flor e tudo no momento, não. Leva dias, leva tempo. Por que a gente é tão ansioso na nossa vida, né, em querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, já quer tudo rápido? Jesus está dizendo, não ande ansioso. Olha a natureza. Como é que o lírio cresce? Olhe e aprenda. Então, o pastor apacenta suas ovelhas onde? Na natureza, entre os lírios. Deus tem lições para nós na natureza. Ele quer que passemos mais tempo na natureza aprendendo as lições de controle da ansiedade, de paz, de tranquilidade. Pode falar, Dani. A palavra processo é interessante, né? Processo. E juridicamente processo é uma coisa bem demorada, né? E tudo é processo. Aprendizado é processo, educação é processo. Todos os crescimentos que a gente tem na vida são processos, né? E para mim foi bem interessante o significado dessa palavra quando eu fui colportar. Uma historinha de colportor aqui, rapidinho, né? Eu fui para a colportagem com alguns objetivos de desenvolvimento pessoal, porque Ellen White diz que a colportagem é o melhor meio para o desenvolvimento do obreiro, para o preparo do obreiro de Cristo, né? Só uma explicação breve, né? Colportagem é uma pessoa que vem para pagar os seus estudos. Isso, colportagem, desculpa, pessoal, né? Não expliquei direito. A colportagem é um projeto que a Igreja Adventista tem para que os estudantes possam pagar os seus estudos, mas acima disso é um meio missionário de poder visitar as pessoas nas casas e falar de Deus, né? E quando eu entrei na colportagem, eu tinha alguns objetivos de desenvolvimento pessoal, mas conforme foi chegando o final, eu fui ficando cansada. Eu não conseguia mais cumprir os objetivos e as metas, né? E aí eu fui ficando bem desanimada. E aí passei depois um mês bem chateada, pensando, poxa vida, né? Eu queria ter mudado isso, queria ter
conseguido fazer dessa forma, mas no final deu errado. Então, só depois é que eu fui perceber que, como eu entrei em dezembro e como eu saí em março, tinha tido uma diferença muito grande para cima e não para baixo. Então, tinha tido uma melhora, né? Às vezes na vida eu ficava muito preocupada. Ai, agora deu isso daqui de errado e não deu certo e tal. Mas as coisas levam semanas, meses, às vezes até anos para acontecer, né? Então é um processo, não é no momento que algo se define, mas é ao longo do tempo. Então isso é libertador. Traz paz, liberta da ansiedade. Amém. Deus seja louvado aí. Rosana, também fazer seu comentário? Pode falar. Desenvolve a paciência. E a gente não tem paciência. Nós estávamos falando agora, né, Eric, no culto do pôr do sol, sobre a tal da mansidão, né? Você perde a paciência assim, ó. Né? E a gente vê que antes de você ajudar alguém a ser paciente, você tem que aprender a ser paciente. E coisa difícil, hein? Só Deus mesmo para ajudar a gente. Mas na medida que você vai desacelerando, sabe? Deus vai ajudando você a ir no passo a passo. Aí você começa a perceber as coisas. É o que você falou. Parar para ver um lírio crescer. Eu estou aprendendo a ver a rosa de Saron, que é a rosa do deserto, né? Aqui tem. Lá na casa da minha paciente tem. Você precisa de ver como é que o botão abre. Cada vez que eu vou lá, eu fico observando, eu falo, mas que coisa interessante. E ele abre uma flor maravilhosa. Mas é um processo, você tem que parar para observar. E nessa parada, você tem que desenvolver paciência. É isso aí. Então, ó, a primeira lição de hoje, estar no meio da natureza vai nos levar mais perto de Jesus. E aprender, na natureza estaremos aprendendo a paciência, a mansidão. E é o que Jesus disse. Quem que está ansioso? Isso aí, o Tiago mesmo falou, a paciência é uma virtude divina, é isso mesmo. E Mateus 11, se a gente seguir um pouco, né, o verso 28 a 30, vou pedir aqui só para vó, o Eloy, vó, se alguém de vocês quiser ler, se não conseguir, tranquilo. Aí, eu vi que entraram ali, muito bom ter vocês aí. Mateus 11, versos 28 a 30. Aí, para falar, tem que apertar no microfone ali, tem que primeiro dar um toque na tela. Aí vai aparecer uma bolinha que tem um microfone. Aí aperta nele que ele ativa o microfone, se quiser. Se ficar difícil, daí qualquer coisa deixa quieto. Bom, se alguém achou, vamos deixar quieto aí, vou e volto, tranquilo. É difícil aí. Aline, você achou aí? Achei. Pode ler, tá? Vinde a mim, vós, todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Muito obrigado. Então, olha só o que Jesus disse. Vinde a mim, venham a mim. Na minha versão fala cansados e oprimidos. São sinônimos ali. Ou seja, quem está cansado, angustiado, oprimido, ansioso, todas essas questões emocionais, Jesus diz, venham a mim, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é um texto para outro estudo, né? Mas o jugo é aquela canga que une um boi no outro. Quando dois bois vão arar, digamos, antigamente um arado. Se você colocar um boi, aí amarra no arado, e outro boi no arado, e um boi quer ir para um lado e outro boi para o outro, você perde muito em força, eficiência, e o arado não vai para frente. Os dois têm que andar juntos, andar reto. Daí o que eles faziam? Pegavam um boi experiente e outro novato, e aí colocava o novato do lado experiente no meio do jugo, que era a canga, e unia o pescoço de um grudando no outro. E daí se um tentasse ir para o lado,
ele ficava preso no outro, ele voltava para o caminho certo. E é isso que Jesus está dizendo. Para a gente encontrar descanso, a gente tem que ir até Jesus. Primeiro passo. Segundo, tomar o jugo dele. O jugo, o boi usa não quando vai dormir. Quando ele vai dormir, descansar. Quando vai trabalhar. Jesus está dizendo que a gente encontrar o descanso para a nossa alma, para as nossas ansiedades, opressões, angústias, o nosso cansaço emocional e espiritual, não é, eu preciso de umas férias, dormir. Não, não é isso. Pode ser que precise também, mas Jesus está dizendo que o maior descanso a gente vai encontrar como? No trabalho. Como Jesus trabalhar. Por quê? E aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, a mansidão e a humildade, a paciência, vai nos trazer muito mais paz de espírito do que férias eternas, né? Que muitos imaginam. Né? Se eu for ganhar na Mega Sena, eu vou ficar bem. Não é isso. É maldição. Então, Provérbios, a gente já estudou, coloca, né? O dinheiro que vem fácil, vem rápido, não é abençoado, vai fácil. Então, encontrar o descanso no meio do trabalho, porque o jugo de Jesus é suave e é leve. Jesus não amarra esse jugo na gente, ele nos oferece, e se a gente se dispõe livremente a seguir junto com ele, a gente tem a liberdade de sair o momento que quiser. Mas se a gente fizer isso, quem vai estar perdendo é a gente. Então, Jesus, ele nos faz esse convite, ele nos ensina isso. Então, a Dani e a Osana, daí, podem falar de novo no comentário. A Osana quer falar primeiro? Pode falar, Dani. Tá. Eu lembrei de um texto de Ellen White, muito bonito, que falava assim, ela teve um sonho com uma moça que estava passando por um momento difícil, né? E nesse sonho, elas estavam caminhando por um caminho e Jesus estava junto, né? Na verdade, não disse que era Jesus, mas era o jardineiro, dono daquele local. E eles estavam colhendo, Ellen White e aquele senhor estavam colhendo as flores, né? E eram muito belas. E a menina que estava passando pelo momento difícil, ela, no sonho, ela andava pela beira do caminho onde tinham espinhos. E ela ficava falando, nossa, mas que pena, esse jardim, num jardim tão bonito, tem esses espinhos aqui que machucam, né? E ao invés dela colher as flores, ela estava indo pela beira do caminho, se arranhando nos espinhos. E eu achei muito lindo isso, né? Que Jesus apacenta seu rebanho entre os lírios. Então, é para nós estarmos de fato entre os lírios, né? E não acharmos que a vida cristã são espinhos. Porque a vida não é só dificuldades, a gente tem o dever de manter a mente nas coisas positivas e agradáveis, é um dever. Tanto quanto orar é um dever, manter a mente em coisas boas é um dever também. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto, e também que tudo que for bom, puro, né, eu não me lembro certinho as palavras, mas que isso preencha a nossa mente, aquilo que é do céu, né, aquilo que for bom. Então é isso, que a gente possa estar no caminho colhendo os lírios, né, que Jesus deixa, por onde Jesus nos leva, e não nos preocupando tanto com as coisas ruins. Amém, isso aí. Tem o texto que você citou, 2 Coríntios 4:18, né? Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Atentando, outros versos, outras versões, se não me engano, falam em pensando, né? Não nas coisas que são terrenas, elas são eternas. E o outro texto é Filipenses 4:8. 2 Coríntios 4 é de quê? 2 Coríntios 4, o verso 18. 2 Coríntios 4, 18. E só fazendo o que a gente está aqui já em 2 Coríntios 4, 18, né? Verso 17, logo antes, fala assim, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Então, se a gente suportar essa tribulação agora, com Jesus ao nosso lado, na força dele, o resultado vai ser muito, muito maior. Muito. Vamos aguentar firme. E aí, voltando mais um pouco, ainda 2 Coríntios capítulo 2, agora, o verso 14 e 15, no caso,
no 14 e 15 nós lemos assim, ó, vou só ler aqui. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, ó, o conhecimento de Jesus é como uma fragrância, um cheiro bom. E aí o verso 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, Deus quer que sejamos o bom perfume dele. Quem que é o dono do jardim? É o pastor, é o jardineiro, é Jesus. E aí Jesus quer que nós sejamos as flores dele, que exalemos o seu perfume. Quem já sentiu o cheiro do lírio? É bom, né? Minhas frutas flores prediletas, cheiros assim, prediletos de flores, jasmim também. Mas então, o jasmim é bem forte até, você chega a enjoar. Assim, o lírio não tanto. Né? Ele é forte também, mas não é tão... E ele é muito bonito. Tem cada lírio e são centenas de espécies. Né? Rosana, pode falar. Interessante que você percebe o seu caminhar. Se você está caminhando com o pastor, frente às situações que apresentam para você, né? A gente vai sendo testado. Depois você mesmo vai se avaliar para ver se você não foi reprovado, né? Assim, então, e na medida, para você saber se você está andando com o pastor também, você ajuda outras pessoas, leva outras pessoas. Mas às vezes a forma da gente agir, depois cai a ficha, você fala, poxa, aconteceu isso comigo quinta-feira. Uma das casas que eu trabalho, a filha da senhora, eu já falei para ela a respeito de um dia de descanso, porque ela está com a cabeça muito cheia, a mãe dela, o quadro não está bem clássico, assim, de Alzheimer, então está deixando ela muito tensa, e ela é assistente social, então, coitada, aí junto o trabalho com a casa, o filho, nossa, é muita coisa. Aí ela veio, perdeu as estribeiras comigo, e eu falei assim, o que te falta é descanso. Já falei, pronto, tchau. Aí eu, eita! Sabe? Depois eu fiquei pensando, falei, caramba, esse é jeito de responder. Aí eu falei, misericórdia. Depois eu mandei áudio para ela, falei, olha, eu fiquei pensando em você, eu estou orando por você. Eu sei que sua carga é pesada, mas a gente está aí para somar e aliviar seu fardo, para te fazer feliz. E a gente convida a Deus toda vez que vai trabalhar. Como é que a gente vai fazer se não fizer isso assim? Aí ela se acalmou. Aí eu fiquei pensando, no outro tempo eu falava, era desse jeito. Já falei, pronto, acabou. Mas não é assim. Só para contextualizar, você vai fazer trabalho de fisioterapia, né? Nas casas, principalmente o pessoal. Então, é bem bonito o trabalho. Deus abençoe. Tem dado um bom resultado, né? Com a bênção de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. E é isso que falou lá em Mateus 6, que a gente estava lendo, né? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas que a gente fica ansioso, correndo atrás, muitas vezes, as coisas essenciais. Aqui não está falando andar ansioso, correndo atrás de coisas desnecessárias. Não. Mas ansioso, correndo atrás do quê? De roupa, de alimento, coisas necessárias da vida. Aí Jesus disse, olhe para os lírios. E eles se vestem mais belos, de forma mais bela do que o próprio Salomão. Salomão foi um dos reis mais ricos e o mais sábio da história. E o mais sábio ser humano. Nascido de ser humano como nós, igualzinho a nós. E Jesus disse, né?
eis aqui quem é mais sábio do que Salomão, que Jesus é único. Luiz, pode falar. Só ativar o áudio. Tá desativado. Eu queria fazer a colocação, Salmo 9, versículo 10, que diz assim: os que te conhecem, o teu nome, confio em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, a gente precisa confiar na pessoa de Jesus. Na verdade, a gente precisa conhecer a pessoa de Jesus para que a gente possa confiar. Porque o Mateus 11, versículo 28, ele diz, né? Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mas aí a pergunta é, como que a gente vai ser manso e humilde sendo impaciente e ansiosos? A gente precisa passar tempo com aquele que é paciente. A mesma coisa está lá em Provérbios 22, versículo 6, né? Muitas das vezes a gente vê, né? Um pai, uma mãe fala com a criança, mas você, menina, você é impaciente, etc, tal. E aí aquela criança, ela está replicando o comportamento do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe ainda não aprenderam a ser paciente, né? E é diferente com Jesus. Jesus, a gente olha para ele e a gente aprende a ser manso e humilde, porque em Provérbios 22, versículo 6, ele diz, instrua a criança no caminho a qual ela deve seguir, quando ela crescer, jamais se desviará. Então, você precisa conviver para aprender. Mas você precisa confiar para aprender. Isso aí, importante. E aí você confia, então aquele salmo que você leu, Salmo 9, 10, ele nos ensina algo. Você pensa, Senhor, eu não confio em Ti, eu não tenho fé. O que é fé? Fé é confiança em Deus, é confiar em Deus. É ter certeza daquilo que a gente não vê. A gente não vê a Deus, mas é ter certeza que Ele nos ama. E então, como é que vem essa confiança? Como é que vem a fé? Romanos 10, 17, a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, é pela palavra de Deus, ouvindo ela, lendo ela, estudando, que a fé vem. E o que eu aprendo na palavra de Deus? Sobre Jesus. A palavra de Deus é uma revelação de Jesus, dá testemunho de Jesus. Toda a Bíblia fala sobre Jesus. Se a gente estudar ela da forma certa, a gente vai encontrar Jesus em cada local da Bíblia. Esse é o segredo. Isso é você procurar joias preciosas cavando na terra, procurar tesouros. Quando a gente está buscando, cavando, alguém já procurou algum tesouro, cavou na terra? Meu pai, uma vez, ele foi e, sob a instrução do tio dele, tem ouro aqui, eu senti que tem ouro aqui, tem que cavar fundo. E o pai foi lá, onde ele... O pessoal sempre debochava desse tio, falecido hoje já. Mas ele sempre debochava dele, ele é louco, ele tá procurando ouro, e já tinha feito buraco na casa dele, não tinha achado nada. E aí, o pai foi lá, vamos fazer, tava de férias, então tá, vamos fazer um exercício. Ele não falou nada, mas então tá, vamos baixar o ouro. E foi cavando, cavou uns 2 metros e pouco de profundidade, terra dura, e não tinha nada lá. Conta como é que foi lá, pai. Foi só para satisfazer o tio dele, ficou meio frustrado, né? Mas foi interessante, cavocando. Tá, então assim é na vida. Você vai procurar um tesouro no campo lá, é difícil, dá trabalho. Muitas vezes você não encontra nada. Mas a palavra de Deus é diferente. Ela é como uma terra. Você olha ali por cima, parece... Muita gente trata a Bíblia assim, um campo ali, não tem nada. Mas se você começa a cavar e não desiste fácil, você vai cavando um pouco mais fundo, tu sempre acha um tesouro. Você sempre acha um tesouro. Sempre. E isso é o estudo da palavra de Deus. E o tesouro o quê? Exatamente o conhecimento, esse perfume de Cristo. O ouro da fé. A fé é comparada ao ouro. Quando você encontra essa fé, ela é o quê? É confiar em Deus, como Salmo 9 diz. 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome de Deus, conhecer o caráter dele, conhecer quem Deus é, quem ele é. Isso vai criar confiança da nossa parte para com Deus, vai nos criar fé. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Olha que promessa. Então, se a gente busca o Senhor, a gente pode dizer, Senhor, tu nunca desamparaste. E a gente pode crer nisso. E pelo que for que a gente estiver passando, a gente pode confiar que é o melhor. Deus sabe o porquê aquilo está acontecendo.
Se a gente tivesse no lugar de Jesus, passando o que Jesus falou, a gente já teria desistido. Passando pelo que Jesus passou, na verdade. A gente já teria desistido. Ah, por que o Senhor está permitindo tudo isso comigo e tal? E daí abandonaria. Mas Jesus confiava em Deus, ele conhecia o Pai. E ele sabia. E olha, o que Jesus passou foi o mais difícil. Por isso, quando a gente contempla Jesus, a gente aprende com o melhor exemplo. Aquele que venceu em tudo. E aí, quando a gente vai na nossa vida e aprende essas lições, não tem problema que a gente não possa vencer e solucionar com Jesus. Porque o maior dos problemas que Jesus venceu foi a morte. Qual que é o maior inimigo? É a morte. E Jesus já venceu. Então, como que Jesus venceu a morte? Na cruz. Quando a gente vê lá, os momentos da cruz, Jesus não tinha esperança nenhuma, não tinha perspectiva boa de nada. Mas ele foi firme, confiou em Deus. E hoje ele não se arrepende, porque valeu a pena. Passamos o mesmo, né? Osana e o Luiz. Interessante que você falou um pouco antes, que quando você quer conhecer a Deus, você se aproxima de pessoas que buscam tem esse tipo de busca, né? Uma das pacientes falou assim para mim, Osana, as raízes se conversam na intimidade da terra. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, que negócio é esse? Ela falou assim, elas são irmãzinhas. Eu achei engraçado, mas se você parar para pensar, quando você vai cavocando a informação sobre Deus, você vai encontrando pessoas, às vezes você pensa que está sozinho, mas você aprende com o companheirismo com outras pessoas. E todo mundo cresce. É verdade. Luiz, pode falar. Pode ativar o áudio. Dando continuidade àquele Salmo 9, versículo 10, aqueles que te conhecem, Senhor, confio em ti porque tu jamais abandona aqueles que te buscam. E aí diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Em Salmo 62, versículo 1, diz assim, a minha alma descansa somente em Deus. Então, muitas das vezes, nós, como servos de Cristo, temos sendo um pouco relapso com a oração. Porque o que é a oração? A oração é você ir a Deus, veja, vinde a mim, ir a Deus, todos que estáis cansados, sobrecarregados, apresentar a Deus todos os seus problemas, inclusive a Ellen White fala assim, os nossos problemas e as nossas aflições não devem ser colocadas aos ouvidos humanos, porque ouvidos humanos não podem solucionar os seus problemas, mas sim ao Todo-Poderoso. Então, aí você vê, quando a gente vai a Jesus e a gente tem a ciência que só Ele pode descansar a minha alma, aí eu cada vez mais vou aprendendo o quê? Conhecendo Ele, confiando e automaticamente descansando. Amém. Qual que é o Salmo? Salmo 63? Salmo 62, versículo 1. A minha alma descansa somente em Deus. Aí no 12 ele diz, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura, jamais serei abalado. E ele diz assim, e aí eu marquei, né, que hoje esse foi o salmo da minha meditação diária hoje, ele diz assim, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração. Veja, derramar diante de Deus, então é a oração. É o verso Assim 8. como Jesus, verso 8, assim como Jesus fazia. Então você vê, só quando eu preciso conhecer, saber que eu vou conhecer Jesus, passar tempo com Ele, para que eu possa descansar, né? Isso mesmo, derramar o nosso coração a Deus, confiar nele, mas para a gente poder confiar, a gente tem que conhecer, a gente conhece por meio da Bíblia, por isso só oração não adianta. Só estudar a Bíblia também não adianta, a gente tem que estudar e orar, vigiar e orar, aprender, conhecer a Deus e aí
falar, Senhor, isso está me angustiando, ó, isso não está de acordo com a tua vontade, e lutar, né? Então, queridos, só para fechar esses vários tópicos que foram trazidos aqui à tona, então, Mateus lá que nós vimos, Jesus falando sobre o lírio, o perfume que nós vimos lá em 2 Coríntios 2, o bom perfume de Cristo, é um perfume do conhecimento de Cristo. E ele quer que nós aprendamos dele e uns com os outros, porque no campo tem lírios, vários lírios, e diferentes lírios, com cores diferentes, tamanhos diferentes, cheiros diferentes. E então a gente vai aprendendo e vai crescendo juntos. Tem um lírio que não deu flor ainda, ele é pouquinho, é novinho. E aí ele olha, digamos, ele olha para os outros e vê, olha, aquele lá já deu flor, eu posso dar flor um dia, eu vou lá, vou me esforçar. E assim, vamos crescendo, né, juntos uns com os outros. E tem um texto também que só para a gente concluir ali, desse tópico, Cantares, voltando lá, que alguns que talvez perderam o início. Quando a gente pegou o início, Cantares 6, 1-3, né? Para onde foi teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Então, as mulheres ali, no caso do livro, do contexto, talvez de Jerusalém, as virgens, as moças, estavam perguntando para a protagonista, né, para a Sulamita, aqui, para a mulher, a noiva do Salomão. E aí ela fala, o meu amado desceu ao seu jardim. Tá, daí a gente vai em Cantares 1, que a Dani deu para nós lá, Cantares 1, o verso 7 e 8, e também foi feita uma pergunta. Só que a própria Sulamita, daí estava fazendo uma pergunta para o seu amado, no início do livro, né? Cantares 1, 7. Dize-me tu a quem a minha alma ama. Onde apacentas o teu rebanho? Então ela perguntou para ele, onde é que você apacenta o teu rebanho? Porque ela queria estar com ele. Lá no outro contexto, as outras mulheres estavam pedindo para ela, olha, onde é que você encontra ele, né? Onde é que você... Para onde que ele se retirou para que a gente possa ir? Aí ela vai explicar. Mas ela aprendeu, porque um dia ela teve a mesma dúvida. Onde é que o meu amado apacenta as suas ovelhas, o seu rebanho? Eu quero ir lá. E aí ela perguntou para o seu amado. E me dizes, né, e tal, para que ela não andasse errante, para ela não ficasse para um lado para o outro sem saber para onde ir. E aí o verso 8, né? Se tu não sabes, ó, mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho. Então, pelas pisadas do rebanho, observando outras pessoas que chegaram, que são ovelhas também, digamos, do mesmo pastor, siga as pisadas. E aí vem 2 versos que eu quero ler antes de você comentar, Osana. Provérbios 27, verso 17, o Luiz comentou no seu comentário, na sua fala, né? O Provérbios 27, 17, que nós lemos assim, ó, como o ferro se aguça ou se afia com ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, ó, Provérbios 27, 17. Assim está dizendo o quê? O ferro, muitas vezes você só usa um outro instrumento de ferro para afiar. Se você tem 2 facas, você consegue afiar ambas as facas. Começa a raspar ela do jeito certo. Raspar uma faca na outra pode dar um barulho desconfortável, vai causar dor, talvez, entre aspas, né? Se a faca sentir dor, vai causar um pouco de dor. Raspar uma faca na outra, mas vai afiar, ambas vão ficar melhores depois disso. A mesma coisa que você fizer do jeito errado, por exemplo, pega uma faca e raspa assim, ó, em cima uma da outra. Você vai estragar as 2 facas. Vai criar um buraco numa e a outra vai perder o fio. Mas se você pega uma e outra e vai raspando assim, ó, zoom, zoom, vai assim, né? Da base para a ponta, em ambas, você afia as 2. Então você pode ter contato com as pessoas do jeito errado, você vai estar se estragando os outros. Mas se você tiver o contato social com as pessoas do jeito certo, você vai estar crescendo e as outras pessoas também, se tornando mais úteis. Então, olha que importante esse aprendizado. E aí, ó, com uma faca você fica, com ferro você afia com ferro. Assim também, o homem afia o rosto do seu amigo. Peraí, o rosto tem fio? Tem alguma coisa? Parece que não faz sentido. Mas quando a gente entende, nesse contexto de faca, né, algo é útil, mas é perigoso, é poderoso, tá? Mas o rosto, qual é o símbolo de rosto? Todo um outro estudo que dá para fazer só sobre isso na Bíblia, mas em resumo, o rosto é um símbolo do caráter. Porque conhecer a Deus, especialmente, quando tem alguns textos que falam, é buscar a face de Deus.
A nossa face revela quem nós somos, né? A nossa identidade. Você reconhece alguém pela face. Olhando de costas, você até pode achar parecido e tal, mas quando você olha para a face de alguém, você identifica. Então, a face, ela mostra quem nós somos, é o nosso caráter. É um símbolo bíblico do caráter. Então, o nosso caráter é afiado no convívio social. E aí, nesse contexto, que a gente viu como nos chegar até o pastor, é um texto muito legal, muito importante. João, capítulo 10. Esse é o outro texto que eu queria falar, né? João, capítulo 10, vamos ver aqui, ó. O verso 11. Jesus falando, eu sou o bom pastor. Então lá perguntou, onde é que ele apacenta, o pastor apacenta o rebanho? Onde é que, né, o amado apacenta? Onde é que vai esse pastor? Quem que é esse pastor? Do contexto. Aí Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dá a sua vida. E Jesus deu a sua vida por nós. Ele é o bom pastor. Verso 14 de novo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E olha só, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E agora o verso 16, João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Rosana, pode falar. Se você pegar aqui, ó, essa passagem aqui de Cantares 6, verso 2, o meu amado desceu. Se ele desceu, ele estava no alto. Jesus desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Ele desceu da cruz para vir encontrar com a gente. Do céu, desceu do céu. Do céu, mas também ele desceu da cruz, ele ressuscitou hoje. Ele desceu do céu quando ele nasceu, mas hoje ele ressuscitou, ele está vivo. Amém. Incrível detalhe. Obrigado aí, ó. Dani, você pode falar. Sábado passado, o pastor pregou exatamente sobre Cristo descendo. E aí ele falou sobre o altar. O altar que Deus deu orientações para fazer não deveria ter degraus. Porque a pessoa que oferecia o sacrifício, né, o sacrifício que representava o sacrifício de Cristo, não deveria subir, porque na verdade foi Cristo que desceu, né? Então não é pelas obras que a salvação é ganha. Então é legal isso também. E é fantástico isso, porque, gente, olha só o mundo em que a gente vive, olha que desgraça que é esse mundo, né? Pensando, se a gente pegar o mundo como um todo e a gente pensar em todas as coisas ruins que acontecem aqui, é um planeta poluído, é cheio de coisas terríveis, né? Além das questões morais terríveis, não é um mundo que a natureza se degenerou e as coisas que os seres humanos fazem também são as construções, a poluição, é um mundo sujo, um mundo escuro, imundo. No entanto, aqui diz que ele desceu ao seu jardim. Gente, como é que pode, né? Deus tem um amor tão grande assim pela gente, de construir esse mundo um jardim, construir a gente lírios, né? Isso é fora de série, né? Então, eu ia falar mais alguma coisa, mas agora eu até perdi. Isso é muito fascinante, coisa linda. Então, exatamente também a questão do lírio. O lírio é típico, especialmente do meio de locais que tem lodo. Você vai lá no meio daquela sujeira, aparece algo tão belo e é isso que Jesus veio fazer. Exatamente. Rosana, vai falar depois do Luiz. Eu estou pregando no pequeno grupo da Itália sobre o maior discurso de Cristo. Eu estou aprendendo umas coisas que nunca me falaram, mas o Espírito Santo vai olhando, vai mostrando assim, né? Nós estamos falando em subir e descer,
Nas bem-aventuranças, começa assim, e o maior discurso de Cristo é sobre as bem-aventuranças, né? E assim, Mateus capítulo, vendo... Hã? Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças começam. Isso, começa assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu. Ué, lá diz que ele desceu, agora é que subiu, que negócio é esse? Subiu ao monte e, como se assentaram, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Eu aprendi uma coisa aqui com esse capítulo 5, né, que na verdade as bem-aventuranças começam no 5:1 e vai até 8:1, né? Ele não é só no 5:1. Porque lá no 8:1 diz que Jesus desceu. Olha lá, quer ver? Ó, ora, descendo ele do monte. Que coisa, né? É um subir e descer. Mas o que eu achei interessante é que as bem-aventuranças, só abrindo um adendo que não cabe nesse contexto, mas só porque a gente abriu sobre as bem-aventuranças, né? São 10 bem-aventuranças. E 10 lembra o quê? Os 10 mandamentos. As 4 primeiras bem-aventuranças têm que ver com Deus e as 6 últimas com o próximo. Incrível isso. Incrível, uma porta de estudo aí para depois a gente se aprofundar. Mas então, Luiz, seu comentário. O meu comentário diz aqui no capítulo 6, né, versículo 3 de Cantares: eu sou do meu amado, e o amado é meu, e ele descansa entre os lírios. Né? Então, aqui, quando a gente configura, né, que a solamita é a igreja e o amado é Jesus, você vê que há uma interação, né? Há um conhecimento. Então, a alma, eu sou do meu amado e o amado meu, e ele descansa entre os lírios. Ou seja, o que cada vez mais a gente é rodeado de um mundo perturbado. Mas quando a gente passa cada vez mais tempo com Jesus, né? É o que diz lá Salmo 1, a minha alma descansa somente em Deus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Cantares 6, viram só, a gente só está nos 3 primeiros versos, já deu para estudar quase o tempo inteiro aí, né? Vamos ler ali, eu vou ler aqui de forma objetiva, dos versos 4 a 13. Se quiserem acompanhar, Cantares 6, 4 ao 13. Esposa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo e o teu é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas fastes entre os teus cabelos. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens, sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Descia ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romazeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Por que olhais
para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Então, tem outra versão, eu lembro que quando eu estudei essa primeira vez, foi numa versão na Almeida Revista Atualizada, aí fala lá a dança de Maanaim, certo? Alguém confirma? Então, Maanaim, isso Maanaim, se vocês conferirem em Gênesis 32, verso, deixa eu ver aqui, 32, 12, se não me engano. Esse é um texto que eu tinha estudado, mas eu não cheguei a abrir ele especificamente. Eu lembrava uma vez, já li ele uma vez na vida, né? Mais do que uma. Mas aqui, ó, na verdade, 1 e 2. Gênesis 32, 1 e 2. Então, Gênesis 32, Jacó, num contexto, né, que ele estava voltando para casa, e aí ele soube que seu irmão estava vindo com um exército de quantas pessoas? 400 homens, ou seja, para matar ele, destruir. Essa provavelmente era a intenção dele, porque ele havia enganado seu irmão há muitos anos atrás. E aí agora, quando ele estava, há muitos anos, no caso, há muitos anos, ele estava voltando, e aí ele estava naquela situação difícil, estava cheio de pessoas, estava rico, né, muitas riquezas, a família dele toda lá, e ele militarmente fraco e pobre, e fraco em comparação ao seu irmão, ele estava perdido. E aí, olha só, mas ele estava com Deus, isso ele tinha certeza, tinha confiança no poder de Deus, na produção de Deus. E aí, chegando, ó, verso 1, Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Ele estava no caminho dele, voltando lá, e de repente quem encontrou ele? Os anjos de Deus. E Jacó disse que quando os viu, ele viu os anjos, tá? E o que Jacó disse? Este é o exército de Deus. Quando ele viu os anjos, ele disse, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. Maanaim é uma palavra em hebraico que significa 2 exércitos. Então, por isso na minha Bíblia já coloca, né? Fileiras de 2 exércitos. Essa palavra, então, ele viu 2 exércitos, devia ser bastante, vão ser grandes, de anjos. Jacó viu isso. Ele teve algo, uma evidência de que Deus estava. Aí quando a gente volta lá, quem está junto com a igreja, a Sulamita lá? Por que olhais para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Quem que está aqui nos protegendo? Anjos celestiais, exércitos de anjos. Nós não precisamos temer. Porque os anjos do lado de Deus, além de serem mais poderosos, eles são o dobro em número. É um estudo muito interessante que existe no Apocalipse, que é... Inclusive, no ponto que a gente descobre isso, no local da Bíblia que a gente descobre isso, que é Apocalipse 12, eu vou convidar vocês para abrirem lá. Apocalipse capítulo 12. Porque ó, no verso 10 de Cantares, o capítulo 6, verso 10, nós lemos da Sulamita, né? Quem é esta que aparece como a alva do dia? Então aparece como o nascer do sol. Assim, vai. Formosa como a lua, brilhante como o sol, e terrível como um exército com bandeiras? Esses 3 aspectos. Aí a gente já viu um deles, o exército com bandeiras, anjos, né? Estão ali, poderosos, estão levantando a bandeira, o estandarte ensanguentado de Cristo, né? Da cruz de Cristo. E aí a gente vai lá em Apocalipse 12, o que a gente percebe lá? Apocalipse 12, deixa eu só achar, o verso 1. Eudete, pode ler para nós Apocalipse 12, verso 1? Posso sim. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Muito obrigado. Olha só, os mesmos elementos. Essa mulher, lua, sol, né? Então, vestida de sol, sobre a lua debaixo dos pés, é a igreja de Deus pura. Vejam só como se aplica os símbolos, escritos em centenas, 1000 anos, até de diferença entre uma escrita e outra, quase 1000 anos, aproximadamente 1000 anos. E olha, os detalhes fecham, por isso que a Bíblia é de origem divina. Tudo que a gente for ver, não teria como alguém
ter tanto tempo depois escrito e fechar tudo, se não fosse guiado por Deus, sabe? Então, e aí quando a gente vendo aqui, ó, capítulo 12, né, Apocalipse, ele fala isso. E logo em seguida coloca uma situação terrível, né? Ela estava para dar a luz, estava com dores, e daí viu o verso 3. Vou pedir para a Glaucia ler para nós, Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Obrigado. Então, no meio dessa visão bela, tinha algo ruim ali, que ela estava com dor, não é bom ter dor. De repente chega, verso 3, um dragão. E agora? O que uma mulher tem para lutar contra um dragão? Vai vencer como? Já era, tá morto, né? E aí, verso 4, pedi para Sheila, se puder ler para nós. Eu chamo para participar, se não puder, não tem problema. Qualquer coisa, pedir para Sônia ou a Yasmin, se estiver aí, Apocalipse 12, 4. Só ativar o áudio. Apocalipse 14, 4. 12, capítulo 12. O Carioca diz 12, 4. 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Foi isso? Muito obrigado. Então, tem vários símbolos aqui, né? Mas o filho do homem e o filho de Deus. Jesus, sendo Deus, se fez filho dos homens. A mulher é um símbolo da igreja. Então, Jesus se tornou um com carne. Filho de uma mulher, o que? Ele é a mesma carne da mulher. Ele nasceu do seu ventre, ele tem a mesma natureza ali. Então, ali é um símbolo, no caso do filho da mulher, é o cumprimento da profecia lá de Gênesis 3, 15, 16. Só resumindo, né? Mas voltando aqui. Então, Jesus, que descendeu da linhagem dos homens, do ser humano, se tornou um irmão conosco, que é aqui o filho. Satanás quis destruir Jesus. Como um dragão tenta destruir uma mulher e o bebê dela. Mas como é que a gente sabe que o dragão é Satanás? Apocalipse 12, o verso 9. Aline, se puder ler para nós. Apocalipse 12, 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Muito obrigado. Então, olha só, ali dá o nome. A profecia é incrível de dar, porque é isso. A Bíblia fala, a gente não precisa adivinhar. Se a gente fosse adivinhar, a gente errava tudo. Mas aqui, ó, Deus já nos deu a explicação. Só está escrita de uma forma um pouco mais codificada, para que a gente tenha que se aprofundar. Quem está ali só superficial ou por motivos errados, Deus já despista por meio dessas dificuldades que aparecem. Mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, a gente vence as dificuldades e entende o que está sendo dito. Porque Deus escreveu para ser entendido. Então vamos continuar para terminar isso aqui a gente entender bem. A mulher, a igreja, a gente já viu, né, os outros estudos, Efésios 5, depois, se quiser verem depois no YouTube, né, Efésios, para ver os textos, né, ou anotar, Efésios 5, verso 20 e 23, 4, 25, e o verso 32, ele faz a relação Cristo, a igreja, o homem e a mulher, então como um relacionamento de homem e mulher é Cristo e a igreja. Então, a mulher está em paralelo com a igreja. Então, aqui o mulher é o símbolo da igreja. A igreja é o quê? O corpo de pessoas. Paulo se referiu aos coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 11, 1, se não me engano. Você vai ver que ele se referiu à igreja de Deus, né, falando aos membros. Fala como uma mulher, né, e tal. E aí, lá em 1 Coríntios 1, ele fala que estava se referindo aos santos da igreja de Corinto. Então, aí fica mais uma vez o paralelo, né, entre a mulher e a igreja, que são os membros, são as pessoas. Não são... isso aí, se não me engano. Não é 1 Coríntios 11, falei errado. É o... 2 Coríntios 11, verso 2, isso.
vos apresentar como uma virgem pura. Então, vos apresentar, daí ele fala, tá em 2 Coríntios 1, que é como uma igreja pura. Tá? Sendo resumido aqui, então, mulher é igreja, a Bíblia dá essa chave, e aí essa igreja, essa mulher, ela está grávida, dá à luz ao filho, Jesus, e aí vem o dragão, já foi lido ali, ó, o dragão é Satanás. O dragão, ele tentou destruir Jesus quando ele veio, nós vemos desde o nascimento de Jesus. José e Maria tiveram que fugir lá para o Egito, e Herodes mandou matar todo mundo. Um anjo, olha, percebam, um anjo foi avisar José num sonho para que ele saísse, fugisse, levasse, e ele saiu no momento certo. Se ele demorasse um pouco mais, Jesus tinha morrido ali. Então, quem que ajudou a cuidar? Os anjos. Voltando lá que a gente leu em Cantares, né? Um exército de 2 exércitos. Na história de Jacó, esses 2 exércitos eram de anjos. Então, os anjos protegem a sua igreja. Os anjos estão aqui para proteger. Os anjos protegeram Jesus. E aí, nesse contexto do dragão e tal, fala que o dragão, no verso 4 ali, arrastou por si a terça parte das estrelas. O que quer dizer isso? Em Apocalipse, daí no capítulo 1, no verso 20, nós vemos, num outro contexto, Jesus nos diz o que são as estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, aquelas estrelas específicas que João viu na mão de Jesus ali, que ele estava explicando, era o quê? Anjos. 7 anjos específicos daquelas 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, em profecia, aqui ficou o paralelo. Estrela é anjo. Quando a gente viu lá que o dragão, Satanás, arrastou, quando ele foi expulso do céu, né? A terça parte das estrelas do céu, quer dizer que 1/3 dos anjos seguiu Satanás e foi expulso do céu. E aí, isso no verso 7 fica mais claro, né? O 7 e 8, que fala que houve uma luta no céu, uma batalha. E aí foi expulso e precipitado, no verso 9, que nem a Aline deu. E aí, ou seja, 1/3 saiu do céu. 1/3 de anjos se tornaram demônios. 2/3 é o que restou no céu, ou seja, ao dobro de anjos fiéis. Por isso que está lá 2 exércitos. Quando a gente vê, então, a Sulamita, 2 exércitos. Satanás tem 1 exército, mas Deus tem 2. Então, já ganhou a batalha. E é mais poderoso, porque Jesus é o capitão. Então, assim, queridos, seria esse o estudo de hoje. Tem mais coisa até para a gente aprofundar. Eu tinha visto outros textos interessantes para ver. Mas eu vou deixar aqui para vocês estudarem como tema de casa, porque o tempo já se avançou bastante. Anotem aí para vocês estudarem. Oséias, capítulo 14. Vai falar sobre o lírio, especialmente o verso 5, mas todo o Oséias 14, 5. Outro texto que vai falar sobre esse contexto é Isaías, capítulo 35. Eu também estava estudando isso. E Isaías qual? 35. Obrigada. Especialmente o verso 2. Também vai falar a respeito de florescer, de flores. Não fala especificamente do lírio. Oséias fala do lírio. Aqui em Isaías 35:2 não fala do lírio, mas é interessante. Uhum. Exatamente porque no deserto vai florescer uma flor, uma rosa. Tem a rosa de Saron, que a Osana falou, a rosa do deserto. E Jesus tem esse título, inclusive, de rosa de Saron. Aí o Isaías 35 vai falar sobre isso. É interessante para vocês verem. E também vai comentar alguns outros aspectos que são falados em Isaías 26 daí. E daí fala a respeito de Deus trazer a vida. E isso tem a ver com o nosso outro estudo que nós tivemos daí, que fala lá de Ezequiel 37, né, do Vale de Ossos Secos. É bem interessante, então, daí é Isaías 26. Esse já é um estudo um pouco mais secundário. Se vocês estudarem Isaías 35 e Oséias 14, já está bom. Especialmente Isaías 35:2 e Oséias 14:5.
Isaías 26, 17, inclusive, fala sobre a mulher grávida que está para dar luz, as dores de parto, né? O verso 19, daí fala que os mortos também ressuscitarão do pó, e muito incrível. Tá, valeu, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Graças a Deus deu para terminar, pelo menos, o livro no capítulo 6 de Cantares. Faltam agora os capítulos 7 e 8. Então, todos convidados para a próxima sexta-feira, às 7h30, estudarmos capítulo 7 de Cantares. Deus abençoe. Vamos orar, então, para encerrar. Pedir para o Luiz, se puder orar para nós. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Senhor, eu te agradeço por esse momento de aprender mais da Tua Palavra, de conhecer, saber quem Tu és, Senhor, para que possamos confiar, Senhor. Através da confiança, Senhor, podemos descansar em Ti, Senhor, descansar no Teu infinito amor, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. Porque o mundo aí fora, Senhor, está totalmente agitado, Senhor. Mas nós, a Tua igreja, a amada, a Sulamita, Senhor, precisamos aprender a descansar em Ti, Senhor. Descansar em meio dos lírios, Senhor, que o Senhor nos oferece, Senhor. E devemos ir a Ti para o Senhor nos aliviar, Senhor, e nos ensinar a mansidão, Senhor, e a humildade, Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a Te conhecer cada vez mais, Senhor, para que possamos depender e descansar em Ti em profundidade, Senhor. Te peço uma bênção sobre cada uma dessas pessoas aqui no grupo, Senhor. Que possamos ter um sono restaurador, Senhor, e amanhã um dia na Tua presença, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Tudo isso te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço a todos. Boa noite, descanso. Feliz sábado. Feliz sábado. Boa noite, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.